SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, e quero compartilhar mais uma vez da palavra poderosa do Reino de Deus, da palavra que nos ensina, porque ela é um manual de vida. Eu quero compartilhar, está em Efésios, capítulo 4, que fala referente à unidade da fé. Capítulo 4, dos versículos 1 ao 5, nós vamos ler. 1 ao 6, desculpem. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está entre todos. Que coisa tremenda. Que palavra poderosa que fala desta unidade de fé, desta perseverança em comunhão, desta perseverança em estar na presença de Deus, dessa perseverança de estar em unidade com os irmãos, confiando no autor e consumador da nossa fé, estabelecendo princípios de verdade, princípios de retidão, princípios de caráter, princípios de hombridade, princípios de honra. Todo aquele, amado, que anda no caminho do Senhor e preserva a sua verdade, olha que coisa tremenda. Talvez você ainda não tenha visto por esse lado, ou não tenha entendido desta forma, ou não tenha discernido desta forma. Todo aquele que anda na verdade dos princípios da palavra de Deus, ele se torna um homem puro, ele se torna um homem verdadeiro, ele se torna um homem que tem atributos de Deus, atributos do reino de Deus. Ele se torna um homem que não suporta o pecado, que não suporta a inverdade, mas que prevalece a verdade na vida dele. Ele se torna um homem justo, justificado por Deus, por Jesus, no princípio de que a justiça de Deus está em nós, nos tornando justos. Ele anda nos caminhos de retidão e fala a verdade, o seu caráter não muda, os princípios daquilo que ele confia não são vulneráveis, são fortes, são estabelecidos no reino de Deus. Ele é um homem que diz a verdade, concilia a verdade, um homem de honra, porque as palavras que saem da boca dele saem como verdade absoluta, e ele torna todos aqueles que estão ao seu redor como se estivessem envolvidos pela verdade e por aquilo que é justiça. Por quê? Por causa do princípio a qual ele anda, por causa do princípio da unidade da fé a qual ele está estabelecido. Então, se eu e você entendemos isso, amado, aqui o apóstolo está dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados. Qual vocação tu fostes chamados? Você que não conhece a palavra de Deus, amados, talvez não conheça a vocação a qual fostes chamados. Mas eu nesse momento, te proclamo e te impulsiono a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, porque algumas pessoas falam assim: mas eu não entendo nada. É porque o princípio da palavra de Deus, amados, ela vai se discernir espiritualmente. A palavra de Deus não pode por si só, amados. A palavra de Deus, ela não pode atribuir a você, amados, algo que você não deseja, algo que você não acredita, porque ela atribui àqueles que exercem a fé, àqueles que
decidem confiar em Deus, e quando os olhos da fé, a esperança está em nós, e é retirado de nós a venda que estava nos nossos olhos outrora, que não conhecíamos a verdade, agora nos é exposto a verdade, essa verdade faz com que nós andemos de forma diferente, do qual Paulo fala, de modo digno da vocação a qual fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, porque Jesus ensina a ser manso e humilde. Eu sou manso e humilde. Ele fala, né, para ele, Jesus fala, então nos ensina a ser humilde e manso, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Como é difícil suportar uns aos outros com amor. Por quê? Porque às vezes nós queremos agredir, às vezes nós queremos falar com palavras duras, com palavras agressivas, e às vezes as pessoas não entendem isso. Não compreendem que tudo tem que ser feito por amor, com amor, porque o amor de Deus nos constrange de tal forma a nos dizer que Ele é amor, e se Ele é amor e se nós estamos nele, o princípio de estar nele é exalar o amor de Deus, é exalar o bom perfume de Cristo, é estabelecer o amor de Deus, mas nós precisamos estar nele. Porque Jesus faz uma analogia falando que Ele é videira, e que se nós estivéssemos inseridos nele, nós daríamos frutos e frutos dignos, né? E seriam muitos frutos. Agora, se nós não estamos nele, ou se estamos no pecado, se estamos afastados dele, seremos cortados para que haja uma poda. Quando você poda uma árvore frutífera, ela não volta com mais vigor, com mais intensidade, porque você está podando, tirando aquelas ramificações, os ramos que não servem para o crescimento da planta. Agora, Deus está falando que Ele vai fazer coisas para você ou vai te machucar? Não, absolutamente, mas Ele está dizendo que Ele quer te fortalecer, Ele quer podar as suas arestas, Ele quer te revestir dele, amado. Portanto, Ele quer tirar toda a impureza, todo o pecado, toda a condenação, para que eu e você exerçamos o amor de Deus e esta paz que excede todo o entendimento que só há nele, que só é possível nele. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor da glória, Jesus Cristo, que veio para nos libertar e nos salvar. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o libertador. Jesus que redime de todo pecado. Jesus que te salva. Jesus que reconhece a tua pequenez e te ajuda. Jesus que está com as mãos estendidas no momento da tua aflição. Jesus que é a tua rocha forte. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus que é o princípio, o meio e o fim. Jesus que é o alfa e o ômega. Jesus que é todas as coisas. Jesus que é o Salvador, o eterno Salvador, Jesus que é o Senhor da glória, Jesus que em breve voltará. Você confia nesse Jesus? Você conhece esse Jesus a qual eu disse agora? Das palavras que eu proclamei? O Deus conosco, o advogado fiel, o justo Jesus, o justo juiz, o advogado fiel, o Senhor dos senhores, ovelha muda, leão da tribo de Judá, Emanuel, Deus conosco, resplandecente estrela de Davi, a luz dos gentios, advogado fiel. Você conhece esse Jesus? Você conhece esse Jesus que te dá parâmetros de vida e de vida eterna? Você conhece esse Jesus que fala que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim de todas as coisas? O eu sou. Aquele que diz que é filho, Deus conosco, aquele que é o princípio de toda a criação, o princípio da vontade divina, o princípio da verdade, o princípio do poder, o princípio da majestade. Esse princípio de majestade e de poder veio entre nós e decidiu não usar uma coroa de ouro, sendo ele rei dos reis e senhor dos senhores, médico dos médicos. Amados, se você entende isso, esse Jesus ressurreto, esse Jesus poderoso, ele veio como servo e servo de dores, mas voltará como justo juiz,
aquele que tem domínio e poder sobre todas as coisas, sobre céus e terra. Que você, amado, nestes tempos ou neste pouco tempo que há para a nossa trajetória, a nossa peregrinação. Alguns de nós que estão ouvindo tinha há pouco tempo atrás 20 anos, 15, 30, agora já estão com 40, 50, 60, 70, 80 anos. O nosso tempo passa muito rápido. O tempo da nossa peregrinação é como um vento, é como uma neblina que logo se dissipa. E se nós não entendermos que esse tempo a qual nos foi dado, a qual nos foi revelado, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos estar no centro da vontade dele, para que as coisas do seu reino, do reino de Deus, comecem a se cumprir em nós. Dê a oportunidade que o Espírito Santo conduza a tua vida, amado. Dê legalidade para o Espírito Santo conduzir a tua vida. Pare de dizer o seu eu, o seu querer, o seu estabelecer, e dê legalidade para o Espírito Santo conduzir a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo e da vontade de Deus na tua trajetória de vida, e você verá coisas tremendas e poderosas acontecendo na tua vida, ainda nessa peregrinação. Mas você precisa crer, decidir estar em Jesus, estar no centro da vontade de Deus e deixar com que o Espírito Santo, que é um cavalheiro, conduza a tua vida, a tua história de vida. Sabe, amados, às vezes pessoas confiam em muitas situações. Pessoas declaram no Face e talvez em alguns lugares, quando colocam a imagem lá de que eles estabelecem como São Jorge, né? São Jorge Guerreiro, esse é a minha proteção. Quem é São Jorge Guerreiro? Quem é aquele cavaleiro que está em cima de um cavalo com uma lança matando um dragão? Quem é este homem ou esta figura? Adorada e adornada por muitos e dita por muitos que ele cuida, que ele salva, que ele cura, que ele pode auxiliá-los. Sabe, todos aqueles que viveram no passado, hoje estão mortos, alguns mortos em Cristo, e alguns, né, dormindo, como a palavra de Deus diz, num sono profundo, como uma morte em Cristo. Eles não podem ouvir e nem falar. Eles não podem fazer nada e atribuir nada a você. É uma ilusão que você vive ou está vivendo. E talvez você, como um fato de acreditar nisso, possa até falar para mim, mas esse homem não sabe o que está falando, esse pastor não sabe o que está falando. Amado, eu respeito a tua ideia, a tua noção, a tua intenção e a tua motivação de buscar em algo ou em alguém. Mas eu não posso compartilhar desta inverdade quando a única busca, o autor da vida, o único que pode suprir as tuas necessidades, o único que pode te ajudar, o conselheiro fiel, o único que pode te dar, estender as mãos no momento da aflição, o único que pode estabelecer coisas na tua vida, é Jesus Cristo, amado. Não é nenhum outro. Não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo João, não são os discípulos, não é o apóstolo Pedro, não é São Jorge, não é nenhum outro, amado. Não é o padre Cícero, não é o Papa, não é o pastor, não é o bispo, não vai ser, nunca será. Sabe, amados, nós precisamos entender a verdade. E a verdade é única e suficiente e capaz de nos libertar. Jesus Cristo, o autor da vida, é suficiente e capaz para te libertar de todo pecado, de todo medo, de todo dolo. Mas você precisa confiar e acreditar nele. Há um único, sequer, há um único intercessor, Jesus Cristo. Sabe, na Índia, aquela nação adora vários deuses. Eles têm vários deuses como clamor. Eles têm templos de ratos. Eles têm o templo dos macacos, onde macacos vivem. E o templo grande, exageradamente grande, arrumado, limpo, que levam coisas para eles, é um templo de macacos. Outro templo é de ratos, a qual eles
veneram, adoram, e se o rato vier comer nas mãos deles, amados, eles entendem que são abençoados porque um dos seus deuses veio comer. Deus é um rato, amado. Deus é um animal. Deus, realmente, Deus pode ser um macaco. Deus pode ser uma vaca, um animal. Jamais, amados. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Ele não é todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é o apóstolo Paulo, amado? Não é. Deus é São Jorge? Não é. Nunca vai ser. Deus é o único, é imutável, é soberano. Jesus Cristo pode te salvar e pode te libertar. Portanto, confie somente nele. Jesus Cristo, amado. Ninguém mais pode te salvar, ninguém mais pode te dar vida eterna. Essa é a verdade, a qual está escrita na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no manual de vida. Agora, ou você acredita, ou você rasga este manual de vida e diz: Senhor, tu está equivocado, porque a tua palavra é mentira, em verdade. Eu prefiro acreditar na palavra poderosa do reino de Deus, porque quem escreveu a palavra, quem escreveu isso, amado, foram homens judeus que escrevem a essência da verdade, porque escrevem até da sua difamação, da sua condenação e dos pecados que cometeram contra Jesus. Por isso eu creio na fidelidade da palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, porque foi escrito por homens, amados, que foram tidos por uma nação que é tida como uma nação santa, uma nação de resgate, uma nação que Deus estabeleceu os seus princípios, Israel. Amados, acreditem, só Jesus te salva. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você diz para o próprio Deus: eu não acredito na tua palavra. E eu quero te impulsionar nessa noite, amado, a confiar plenamente em Deus, pela unidade da fé, e dizer: eu confio em ti, Senhor. Só tu é o meu libertador, só tu, Pai, pode ser o meu Deus, o meu Senhor. Nenhum outro, amado. Confie em Deus, porque Ele pode fazer algo tremendo na tua vida. O autor da vida diz para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo declara isso. Você quer vida? Você quer a verdade? Você quer o caminho correto? Siga Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele te ama e está de braços abertos, te esperando para dizer pessoalmente a você: quanto tempo eu esperei, filho, o teu clamor? Por quanto tempo eu estou esperando você me chamar? Eis-me aqui, quero abraçá-lo. Jesus te ama, amado. Conceda a Ele te libertar e te salvar para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.